Você já sentiu que o mundo ao seu redor está mudando de forma alarmante? Aqui em São Paulo, onde moro desde que nasci, tem sido cada vez mais comum a nuvem de poluição persistente no horizonte, impossibilitando até mesmo de enxergar o céu azul. O calor, então, nem se fala. Temos batido recordes de temperatura, 40 graus para cima. As inundações no sul do país e a seca histórica na Amazônia. Isso sem falar de lugares mundo afora que perderam gelo e o preocupante degelo dos polos do nosso planeta. Afinal, o que está por trás de todos esses desastres naturais? Recordes de calor, padrões climáticos imprevisíveis que temos visto recentemente. E se eu te dissesse que essas mudanças não são apenas ciclos naturais, mas um reflexo direto das ações humanas? Sim, estamos falando sobre as mudanças climáticas, uma realidade que está transformando o planeta de maneiras que ainda estamos tentando compreender plenamente. Agora, a pergunta mais importante que devemos nos fazer nesse momento é: estamos preparados para enfrentar o impacto das mudanças climáticas? Hoje vamos mergulhar fundo nesse tema, abordando as causas, os efeitos e o mais importante, como podemos nos adaptar a essa nova realidade. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. As mudanças climáticas, como o próprio nome sugere, referem-se às alterações nos padrões climáticos da Terra. Essas mudanças são causadas por fatores naturais, como erupções vulcânicas, variações na órbita da Terra e nas atividades solares. Mas, nos últimos 2 séculos, o impacto humano tem sido um dos principais fatores aceleradores dessas alterações. Desde a Revolução Industrial, quando começamos a queimar combustíveis fósseis em larga escala, o nível de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono, que é o CO2, e o metano, aumentou drasticamente na atmosfera. Mas como sabemos que nós humanos somos os responsáveis? Há uma forma de demonstrar definitivamente de onde vem todo o CO2 adicional. O carbono produzido pela queima de combustíveis fósseis tem uma marca química única. Os anéis das árvores e o gelo podem registrar as mudanças na química da atmosfera. Então, depois de examiná-los, notamos que o carbono, especialmente o de origens fósseis, aumentou significativamente desde 1850. Essas análises demonstram que durante 800 mil anos o CO2 da atmosfera não ultrapassou 300 partes por milhão. Mas, desde a Revolução Industrial, a concentração de CO2 disparou, até chegar ao nível atual, que é de 420 partes por milhão. Simulações computacionais, conhecidas como modelos climáticos, foram utilizadas para mostrar o que teria acontecido com as temperaturas sem as enormes quantidades de gases do efeito estufa geradas pelos humanos. Bem, ela revela que teria havido pouco aquecimento do planeta e possivelmente até um certo esfriamento ao longo dos séculos 20 e 21, se apenas os fatores naturais tivessem influenciado no clima. Somente quando são introduzidos os fatores humanos é que os modelos podem explicar o aumento das temperaturas registrados até hoje. Esse aumento, causado principalmente pela queima de carvão, petróleo e gás, e também pelo desmatamento massivo, tem aprisionado mais calor na atmosfera, levando ao aquecimento global. Isso significa que o planeta está se aquecendo mais rapidamente do que seria esperado apenas por causa de processos naturais. Para entender o impacto das mudanças climáticas de forma mais local, podemos olhar para o trabalho do professor Pedro Luiz Cortes, da USP. Ele foi recentemente premiado por seu estudo sobre a poluição por plástico no litoral brasileiro. Ele destacou como a degradação ambiental está afetando ecossistemas costeiros de maneira dramática, agravada pelo aumento das temperaturas e também pela poluição crescente. Esse tipo de estudo é vital porque ajuda a ilustrar como a crise climática afeta não apenas o clima global, mas também os ambientes específicos onde vivemos.
Os oceanos, que cobrem mais de 70% da superfície da Terra, também desempenham um papel crucial no equilíbrio climático do planeta. Eles absorvem grande parte do calor gerado pelo aquecimento global e capturam uma quantidade significativa de dióxido de carbono emitido pela atividade humana. Mas essa absorção excessiva de CO2 está levando à acidificação dos oceanos, o que tem consequências devastadoras para a vida marinha, especialmente para os corais, que são fundamentais para a biodiversidade dos mares. Então, se olharmos para a história climática da Terra, como mostrado em estudos recentes que analisam os climas dos últimos 500 milhões de anos, vemos que o planeta já passou por mudanças climáticas antes, mas com períodos longos, glaciais e interglaciais. Porém, o que torna a crise climática atual tão alarmante é a velocidade com que essas mudanças estão ocorrendo. Nos últimos milhões de anos, a Terra vivenciou longos ciclos de aquecimento e resfriamento. Durante esses ciclos, espécies evoluíram, se adaptaram e algumas até desapareceram. Mas o aquecimento atual é único porque está diretamente vinculado à nossa ação, a ação humana, em um curto espaço de tempo, e esse é um dos problemas maiores. Nos últimos 200 anos, as temperaturas globais aumentaram de maneira preocupante. E especialistas alertam que, se nada for feito, as consequências serão catastróficas e já começam a ser sentidas no mundo inteiro. O que estamos vendo hoje, com desastres naturais se tornando cada vez mais intensos e frequentes, é apenas o começo. O aquecimento global não é mais uma ameaça distante. Ele já está impactando nossas vidas de forma direta. Nós temos presenciado secas mais intensas, tempestades devastadoras, inundações, ondas de calor, elevação do nível do mar. Estão se tornando cada vez mais parte da nossa nova realidade. Então estamos literalmente testemunhando o que muitos chamam de pesadelo climático. A agricultura, que depende de padrões climáticos estáveis, está enfrentando sérios desafios. Secas prolongadas e inundações frequentes estão destruindo colheitas, afetando a produção de alimentos e colocando em risco a segurança alimentar de milhões de pessoas ao redor do mundo. No Brasil, já estamos vendo o impacto das mudanças no regime de chuvas, o que afeta diretamente o abastecimento de água e a geração de energia hidrelétrica, que é uma das principais fontes de energia do nosso país. Além disso, cidades costeiras como Rio de Janeiro, Recife, Salvador enfrentam um risco crescente de inundações devido à elevação do nível do mar. Então, a previsão é que, se as emissões de gases do efeito estufa não forem drasticamente reduzidas, muitas dessas cidades podem se tornar inabitáveis nas próximas décadas. A vida selvagem também está sendo profundamente afetada. Espécies que dependem de habitats específicos para sobreviver, como os ursos polares no Ártico ou as tartarugas marinhas aqui no litoral brasileiro, estão lutando para se adaptar. A destruição dos ecossistemas naturais, combinada com as mudanças climáticas, está acelerando a extinção de muitas espécies em uma taxa sem precedentes. Segundo o professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da USP, que inclusive deu a aula mais importante da sua vida recentemente, quando foi o único cientista convidado a participar de uma reunião de emergência convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, em Brasília, para discutir o enfrentamento da crise climática no Brasil. Aspas aqui para a fala do cientista. Isso nunca tinha acontecido de um cientista ser convocado pelo presidente para uma reunião com os três poderes da República. Então, isso é muito bom. É o governo se abrindo para ouvir a ciência. Nas minhas sugestões, eu deixei muito claro o seguinte: isso é o que a ciência tem a dizer sobre o que precisa ser feito. Quem toma as decisões políticas sobre o que vai ser feito e como isso vai ser feito são vocês. O Artacho alertou que o mundo está numa trajetória de aquecimento da ordem de 3 a 4 graus Celsius até o fim desse século, bem acima do limite de segurança de 1,5 a 2 graus Celsius previsto no Acordo de Paris, e que isso teria consequências gravíssimas para o Brasil. O agronegócio e a nossa matriz energética são especialmente vulneráveis, já que dependem intrinsecamente de fatores climáticos para sua estabilidade.
A mudança climática não vai afetar a Suécia, Noruega, Canadá e Brasil igualmente. Os países tropicais vão ser os mais prejudicados, incluindo nós, destacou o Artacho. A saúde humana e a saúde dos ecossistemas vão ser fortemente impactadas e não há hoje qualquer dúvida com relação a essa questão. Eu sei, é bem deprimente, principalmente porque sabemos que os principais causadores das mudanças climáticas, que são os países ricos, não estão nem aí. E aqui eu quero deixar claro uma coisa importante. Não dá para toda a humanidade ir para Marte. Aliás, mesmo que cheguemos um dia ao planeta vermelho, temos que ter em mente que se trata de um lugar hostil à vida. Ou seja, não adianta pensar que é só colonizar outro planeta e tá tudo certo. E eu sei que, com certeza, você deve ter visto aqui mesmo nessa plataforma algum cientista falando que é o ciclo natural do nosso planeta. Mas acredite, ele é mais um doidinho de bairro conspiracionista contra milhares de cientistas ao redor do mundo que já cravaram: estamos vivendo o antropoceno. Mas e quanto às soluções? Bem, a boa notícia é que, embora as mudanças climáticas sejam um desafio gigantesco, existem muitas ideias inovadoras e abordagens promissoras que estão sendo desenvolvidas para nos ajudar a nos adaptar e até mitigar seus efeitos. Uma das iniciativas vem de uma startup que está desenvolvendo uma tecnologia para recongelar o Ártico. Sim, recongelar. A ideia pode soar como algo saído de um filme de ficção científica, mas os cientistas por trás dessa tecnologia estão explorando maneiras de criar uma camada artificial de gelo para ajudar a refletir a luz solar e diminuir o aquecimento global. Sim, gente, o gelo nos polos tem um papel extremamente importante no clima. Ele reflete parte da luz solar de volta para o espaço. Então, esses cientistas acreditam que essa técnica pode ser uma das chaves para evitar o derretimento completo das calotas polares. Então, recongelar o Ártico é uma das soluções mais radicais, mas há muitas outras maneiras pelas quais podemos nos adaptar às mudanças climáticas e até reverter alguns de seus efeitos. Por exemplo, reflorestamento, que não é uma coisa nova, e a restauração de ecossistemas são extremamente importantes. Plantar árvores e restaurar florestas não só ajuda a absorver o dióxido de carbono da atmosfera, mas também cria habitats para a vida selvagem e melhora a qualidade do ar e também da água. A importância de adotar soluções baseadas na natureza, como a restauração de áreas de mangue que atuam como uma defesa natural contra tempestades e inundações, além de capturarem grandes quantidades de carbono. Outro caminho é a transição para uma economia de baixo carbono. Isso significa reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis e investir em energias renováveis, como por exemplo a solar e a eólica. E claro, eu não sou uma pessoa alienada, tá? Eu sei que essa indústria de combustíveis fósseis possui um lobby fortíssimo junto aos governos de todo o mundo. Mas ainda assim, infelizmente, já estamos vendo um avanço nesse sentido, com muitos países adotando metas ambiciosas para descarbonizar suas economias até 2050. Bem, agora imagine um futuro onde as temperaturas simplesmente não voltam a baixar. Um futuro onde o calor extremo torna a vida na superfície da Terra praticamente insuportável. Esse cenário pode parecer distante, mas para algumas partes do mundo já é uma realidade. Coober Pedy é uma cidade pequena no deserto australiano, conhecida por sua mineração de opala, onde o calor é tão extremo que cerca de 60% da população vive embaixo da terra. Suas casas, restaurantes, lojas e até mesmo uma igreja estão construídas dentro das rochas. Em Coober Pedy, as temperaturas no verão podem facilmente ultrapassar os 50 graus Celsius. Então, para escapar desse calor insuportável, a população encontrou uma solução engenhosa. Eles construíram uma cidade subterrânea, onde as temperaturas são muito mais amenas, variando entre 22 a 25 graus Celsius, independentemente da estação. Bem, se as mudanças climáticas continuarem a aquecer o planeta de forma incontrolável, viver no subsolo pode não ser apenas uma curiosidade isolada,
mas sim uma necessidade para garantir a sobrevivência em certas partes do mundo. Então, essa cidade, Coober pode muito bem ser um exemplo do que o futuro reserva para cidades em regiões extremamente afetadas pelo calor. E uma delas vai ser o nosso território, Brasil. Então, viver debaixo da terra pode parecer algo saído de um filme de ficção científica, mas pode se tornar uma realidade comum em um futuro onde o aquecimento global ultrapasse os limites controláveis. No subsolo, as comunidades poderiam construir não apenas casas, mas escolas, hospitais, infraestruturas inteiras para garantir uma vida minimamente confortável e segura. Bem, estamos diante de uma encruzilhada. A escolha que fazemos hoje determinará o futuro do planeta e das próximas gerações. As mudanças climáticas são uma realidade que não podem ser ignoradas, mas também não são uma sentença final. Nós temos as ferramentas e o conhecimento e também a capacidade de agir. Agora, tudo depende da nossa vontade de implementar essas soluções. Adaptar-se às mudanças climáticas é essencial, mas também é nossa responsabilidade mitigar seus efeitos para garantir que o planeta continue habitável. O futuro ainda está em nossas mãos. A pergunta é: o que estamos dispostos a fazer para garantir que a atual e as próximas gerações tenham um planeta onde possam viver e prosperar? Pessoal, sigam minhas redes sociais, com certeza vocês verão lá vários outros conteúdos que não são postados aqui, tá? Considere se tornar membro aqui no nosso canal. Além de contribuir para melhorar a qualidade dos vídeos, você também terá acesso a diversos benefícios, então clica no botãozinho e dá uma olhada. Você também pode contribuir através da chave Pix, aqui do ladinho, ó, ou através do botão Valeu Demais, tá? E se quiser complementar as informações, clica no vídeo que eu escolhi a dedo para você. Aos membros do canal, meu muito obrigada pelo apoio. Um beijo no coração de vocês. E até quarta-feira.